O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Arjuna Bhigamana Parva. Capítulo 18. Pradyumna diz para o Auriga dirigir de volta para o combate. Vasudeva continuou: ó rei, afligido pelas flechas de Salva. Quando Pradyumna ficou sem sentidos, os Vrishnis que tinham ido lutar ficaram todos desalentados e cheios de aflição. E os combatentes das tribos Vrishni e Andaka irromperam em exclamações de ó e ai. Enquanto grande alegria foi sentida pelo inimigo ao vê-lo assim privado de sentidos. Seu Auriga treinado, o filho de Daruka, logo levou-o para fora do campo pela ajuda de seus corcéis. O carro não tinha ido longe quando aquele melhor dos guerreiros recuperou os sentidos, e erguendo seu arco se dirigiu ao Auriga, dizendo: ó filho da tribo Suta, o que tu fizeste? Por que tu vais deixando o campo de batalha? Este não é o costume dos heróis Vrishni em batalha. Ó filho de um Suta, tu ficaste desnorteado à visão de Salva naquele combate feroz? Ou tu ficaste desalentado, vendo a luta? Ó! Conta-me realmente a tua intenção. O Auriga respondeu: ó filho de Janardana, eu não fui confundido, nem medo tomou conta de mim. Por outro lado, ó filho de Keshava, a tarefa, eu penso, de vencer Salva é difícil para ti. Portanto, ó herói, eu estou lentamente me retirando do campo. Esse canalha é mais forte do que tu. Cabe a um Auriga proteger o guerreiro sobre o carro, de qualquer maneira, quando ele está privado de seus sentidos. Ó tu dotado de extensão de vida, tu deves sempre ser protegido por mim, assim como cabe a ti me proteger. Pensando que o guerreiro no carro deve sempre ser protegido por seu Auriga, eu estou te levando embora. Além disso, ó tu de braços poderosos, tu estás sozinho, enquanto os Danavas são muitos. Pensando, ó filho de Rukmini, que tu não és igual a eles em combate, eu estou indo embora. Vasudeva continuou: quando o Auriga tinha falado assim, ele, ó Kauravya, que tem uma cara como sua maca, respondeu a ele, dizendo: vira o carro. Ó filho de Daruka, nunca faças isso novamente, nunca, ó Suta, te desvies da batalha enquanto eu estiver vivo. Não é filho da tribo Vrishni aquele que abandona o campo ou mata o inimigo caído aos seus pés e gritando eu sou teu. Ou que mata uma mulher, um menino, ou um homem velho, ou um guerreiro em angústia, privado de seu carro ou com as armas quebradas. Tu és nascido na linhagem de Aurigas e treinado para a tua profissão. E, ó filho de Daruka, tu estás familiarizado com os costumes dos Vrishnis em batalha. Versado como tu és em todos os costumes dos Vrishnis em batalha, ó Suta, nunca fujas novamente do campo como tu fizeste. O que o irreprimível Madhava, o irmão mais velho de Gada, dirá para mim quando ele souber que eu deixei o campo de batalha em confusão ou que eu fui atingido nas costas, um fugitivo do combate? O que o irmão mais velho de Keshava, Baladeva de braços fortes, vestido de azul e inebriado com vinho, dirá, quando ele retornar? O que também, ó Suta, aquele leão entre homens, o neto de Sine, Satyaki, aquele grande guerreiro, dirá ao saber que eu abandonei a luta? E, ó Auriga, o que o sempre vitorioso Shamba, o irreprimível Charudeshna, e Gada, e Sarana, e a Krura também de braços poderosos, dirão para mim? O que também as esposas dos heróis Vrishni, quando elas se encontrarem, dirão de mim que até agora era considerado como corajoso e bem comportado, respeitável e possuidor de orgulho viril. Elas dirão: é um covarde este Pradyumna que vem aqui, deixando a batalha. Que vergonha para ele! Elas nunca dirão: muito bem. Zombaria, com exclamação de que vergonha, é para mim ou para uma pessoa como eu, ó Suta, mais do que a morte. Portanto, nunca mais deixes o campo de batalha. Depositando a responsabilidade em mim, Ari o matador de Madhu foi ao sacrifício do leão Bharata, e Yudhishthira. Portanto, eu não posso suportar ficar imóvel agora. Ó Suta, quando o bravo Kritavarma estava partindo para enfrentar Salva, eu o impedi, dizendo eu impedirei Salva. Fica. Para me honrar, o filho de Rídica desistiu. Tendo deixado o campo de batalha, o que eu direi para aquele guerreiro poderoso quando eu o encontrar?
quando aquele irreprimível de braços poderosos, o portador da concha, do disco, e da massa retornar, o que eu direi a ele de olhos como folhas de lótus? Satyaki, e Baladeva, e outros das tribos Vrishni e Andaka sempre são orgulhosos de mim. O que eu direi a eles? Ó Suta, tendo deixado o campo de batalha e com feridas de flechas em minhas costas enquanto era levado por ti, eu não serei, de nenhuma maneira, capaz de viver. Portanto, ó filho de Daruka, vira este carro depressa, e nunca faças isso novamente, nem mesmo em momentos de grande perigo. Eu, ó Suta, não acho que a vida tem muito valor, tendo fugido do campo como um covarde, e com minhas costas perfuradas pelas setas do inimigo. Tu já me viste, ó filho de Suta, fugir com medo do campo de batalha como um covarde. Ó filho de Daruka, não cabe a te abandonar a batalha enquanto o meu desejo de luta ainda não foi saciado. Portanto, volta para o campo. Capítulo 19. Pradyumna bate e salva, mas é impedido de matá-lo. Vasudeva continuou, assim abordado, o filho da tribo Suta respondeu às pressas a Pradyumna, aquele principal de todos os dotados de força, nestas palavras gentis: ó filho de Rukmini, eu não temo guiar os cavalos no campo de batalha, e eu estou familiarizado também com os costumes dos Vrishnis em guerra. Não é o contrário de modo algum. Mas, ó tu abençoado com duração de existência, aqueles que guiam o carro são ensinados que o guerreiro no carro deve, por todos os meios, ser protegido por seu auriga. Tu foste também muito afligido. Tu foste muito ferido pelas flechas disparadas por Salva. Tu estavas também privado dos teus sentidos, ó herói. Por isso é que eu me retirei do campo. Mas, ó chefe dos Sattvatas, agora que tu recuperaste os teus sentidos sem muita dificuldade, ó filho de Keshava, testemunha minha habilidade em guiar os cavalos. Eu fui gerado por Daruka, e eu fui devidamente treinado. Eu agora penetrarei na célebre formação militar de Salva sem medo. Vasudeva continuou, dizendo isso, ó herói, o auriga, puxando as rédeas, começou a levar os cavalos com velocidade em direção ao campo de batalha. E, ó rei, atingidos pelo chicote e puxados pelas rédeas, aqueles corcéis excelentes pareciam estar voando no ar, realizando vários movimentos belos, ora circulares, ora similares, ora diferentes, ora à direita, ora à esquerda. E, ó rei, aqueles corcéis, compreendendo por assim dizer a intenção do filho de Daruka dotado de tal habilidade de mão, queimaram com energia, e pareciam seguir sem tocar a terra com os pés. Aquele touro entre homens moveu-se de forma circular em volta da hoste de Salva tão facilmente que aqueles que testemunharam isso ficaram muito admirados. E o senhor de Saúba, incapaz de tolerar aquela manobra de Pradyumna, imediatamente lançou 3 flechas no auriga de seu adversário. O auriga, no entanto, sem tomar qualquer conhecimento da força daquelas flechas, continuou a seguir pela direita. Então o senhor de Saúba, ó herói, descarregou novamente em meu filho com Rukmini uma chuva de várias espécies de armas. Mas aquele matador de heróis hostis, o filho de Rukmini, mostrando com um sorriso a sua agilidade de mão, cortou todas aquelas armas quando elas o alcançaram. Vendo suas flechas cortadas por Pradyumna, o senhor de Saúba, recorrendo à ilusão terrível natural dos Asuras, começou a derramar uma chuva grossa de setas. Mas cortando em pedaços no meio do caminho aquelas poderosas armas da Itya atiradas nele por meio da sua arma Brahma, Pradyumna tirou flechas aladas de outros tipos. E essas que se deleitam com sangue, desviando as flechas do Daitya, perfuraram sua cabeça, peito e rosto. E por causa daqueles ferimentos Salva caiu sem sentidos. E em Salva de mente viu caindo, afligido pelas flechas de Pradyumna, o filho de Rukmini mirou outra flecha, capaz de destruir todo inimigo. E vendo aquela seta adorada por todos os das aras, e brilhante como fogo e fatal como uma cobra venenosa, fixada na corda do arco, o firmamento encheu-se de exclamações de ó! E ai! Então todos os celestiais com Indra e o Senhor dos Tesouros, Kuvera, em sua liderança enviaram Narada e o deus do vento dotado da velocidade da mente.
E aqueles dois, se aproximando do filho de Rukmini, entregaram a ele a mensagem dos celestiais, dizendo: ó herói, o rei Salva não deve ser morto por ti. Retira a seta. Ele não pode ser morto por ti em luta. Não respira uma pessoa que não possa ser morta por esta seta. Ó alto de armas poderosas, o Criador ordenou sua morte nas mãos de Krishna, o filho de Devaki. Que isso não seja falsificado. Nisso, com o coração contente, Pradyumna retirou aquela melhor das setas de seu arco excelente e depositou-a de volta na aljava. E então, o principal dos reis, o poderoso Salva, afligido pelas flechas de Pradyumna, se levantou desalentado, e foi embora rapidamente. Então, ó rei, o pecaminoso Salva, assim afligido pelos Vrishnis, subiu em seu carro de metais preciosos, e deixando Dvaraka correu pelos céus. Capítulo 20. Krishna retorna então parte e começa a lutar com Salva. Vasudeva disse: quando Salva tinha deixado a cidade dos Anartas, eu retornei a ela, ó rei, após o término do teu grande sacrifício Rajasuya. Em minha chegada eu encontrei Dvaraka desprovida de seu esplendor, e, ó grande monarca, não havia sons de recitações védicas ou oferendas sacrificais. E as donzelas excelentes estavam todas desprovidas de ornamentos, e os jardins estavam desprovidos de beleza. E alarmado pelo aspecto eu questionei o filho de Rídica dizendo: por que os homens e as mulheres da cidade dos Vrishnis estão tão abatidos, ó tigre entre homens? O melhor dos reis, assim perguntado o filho de Rídica, Kritavarma, relatou para mim em detalhes a invasão da cidade por Salva e sua subsequente partida dela. E, ó do principal dos Bharatas, ouvindo tudo eu imediatamente decidi matar Salva. E encorajando os cidadãos, o melhor dos Bharatas, eu alegremente me dirigi ao rei Auka, e a Nakdunduvi, e aos principais heróis da tribo Vrishni, dizendo: ó touros entre os Yadavas, fiquem na cidade, tomando todos os cuidados, e saibam que eu vou matar Salva. Eu não volto à cidade de Dvaravati sem matá-lo. Eu virei novamente a vocês tendo realizado a destruição de Salva junto com seu carro de metais preciosos. Comecem a tocar as notas sustenidas e médias e abemoladas do Dundubi tambor tão terrível para inimigos. E ó touro da raça Bharata, assim adequadamente encorajados por mim, aqueles heróis alegremente me disseram: vai e mata os inimigos. E assim recebendo as bênçãos daqueles guerreiros com corações contentes, e fazendo os Brahmanes proferirem palavras auspiciosas e me curvando aos melhores dos regenerados, e a Siva também, eu saí em meu carro ao qual estavam unidos os cavalos Saivya e Sugriva, enchendo todos os lados com o estrépito das minhas rodas, e soprando aquela melhor das conchas, Panchajanya. E, ó rei, ó tigre entre homens, acompanhado por meu exército formidável e vitorioso composto dos 4 tipos de tropas tão perseverante em batalha, eu parti. E deixando muitos países, e montanhas coroadas com árvores, e quantidades de água, e rios, eu finalmente cheguei ao país de Matrikavarta. Foi lá, ó tigre entre homens, que eu soube que Salva estava seguindo em seu carro de metais preciosos perto do oceano, e eu segui em sua perseguição. E, ó tu matador de teus inimigos, tendo alcançado o alto mar, Salva em seu carro de metais caros estava no meio do oceano cheio de vagalhões. E ao ver-me de longe, ó Yudhishthira, aquele de alma pecaminosa me desafiou repetidamente para a luta. E muitas setas capazes de perfurar até a medula, atiradas do meu arco, não alcançaram seu carro. E nisso eu fiquei furioso. E, ó rei, aquele canalha essencialmente pecaminoso filho de um Daitya de energia irreprimível, de sua parte começou a atirar milhares e milhares de setas em torrentes. E, ó Bharata, ele derramou flechas sobre os meus soldados e sobre meu auriga e sobre meus corcéis. Mas sem pensar nas flechas, nós continuamos o combate. Então os guerreiros que seguiam Salva despejaram em mim flechas retas aos milhares. E os Asuras cobriram meus cavalos e meu carro e Daruka com flechas capazes de perfurar os próprios órgãos vitais. E, ó herói, eu não podia naquele momento ver nem meus cavalos, nem meu carro, nem meu auriga Daruka.
E eu com meu exército estava coberto de armas. E, o filho de Kunti, habilidoso de modo sobre-humano com armas, eu também fiz voar do meu arco flechas às dezenas de milhares, insuflando-as com mantras. Mas enquanto aquele carro de metais valiosos estava no céu, 2 milhas completas afastado, ele, ó Bharata, não podia ser visto pelas minhas tropas. Elas podiam portanto somente permanecer no campo de batalha assistindo como espectadoras em um lugar de diversão, encorajando-me adiante com gritos altos como o rugido do leão, e também pelo som de seus aplausos. E as setas coloridas atiradas pela parte dianteira da mão penetravam nos corpos dos Danavas como insetos mordentes. E então surgiram gritos no carro de metais preciosos daqueles que estavam morrendo de ferimentos por aquelas setas afiadas e caindo nas águas do oceano poderoso. E os Danavas privados de seus braços, pescoços, e usando a forma de cavandas troncos sem cabeça, caíam, dando rugidos tremendos. E quando caíam eles eram devorados pelos animais que viviam nas águas do oceano. E então eu soprei poderosamente a Panchajanya obtida das águas e graciosa como o talo de lótus e branca como o leite ou a flor kunda ou a lua ou prata. E vendo seus soldados caírem, Salva, possuidor do carro de metais preciosos, começou a lutar com a ajuda de ilusão. E então ele começou a arremessar incessantemente em mim massas, e relhas de arado, e dardos e lanças alados, e vinábulos, e machados de batalha, e espadas e setas brilhantes como dardos de arremesso e raios, e laços, e espadas largas, e projéteis de cilindros, e flechas, e machados, e rojões. E permitindo que elas se aproximassem de mim eu logo destruí todas elas por ilusão contrária. E após essa ilusão se tornar ineficaz, ele começou a lutar com topos de montanha. E, ó Bharata, então havia escuridão e luz alternadamente, e o dia ora estava claro, e ora escuro, e ora quente, e ora frio. E houve uma chuva perfeita de carvões, e cinzas, e armas. E criando tal ilusão o inimigo lutou comigo. E averiguando isso eu destruí sua ilusão por ilusão contrária. E no devido tempo eu derramei flechas por todos os lados. E então, ó Rei poderoso, a cúpula do céu brilhou como com uma centena de sóis, e, ó filho de Kunti, com 100 luas, e milhares e dezenas de milhares de estrelas. E então ninguém podia averiguar se era dia ou noite, ou distinguir os pontos do horizonte. E, ficando confuso, eu fixei na corda do meu arco a arma chamada Pragnastra. E, ó filho de Kunti, a arma partiu como flocos de algodão puro soprados pelos ventos. E uma grande luta ocorreu, calculada para fazer os pelos no corpo de alguém se arrepiarem. E, o melhor dos monarcas, tendo recuperado a compreensão, eu novamente lutei com o inimigo. Capítulo 21. Luta. Vasudeva disse, ó tigre entre homens, meu grande inimigo o rei Salva, assim enfrentado por mim em batalha subiu ao céu novamente. E ó monarca poderoso, inspirado pelo desejo de vitória, aquele perverso arremessou em mim satagnis, e massas imensas, e lanças flamejantes, e clavas corpulentas, e conforme as armas vinha pelo céu eu rapidamente resistia a elas com minhas flechas rápidas, e as cortava em 2 ou 3 pedaços antes de elas chegarem a mim. E havia um grande barulho no firmamento. E Salva cobriu Daruka, e meus corcéis, e meu carro também com centenas de setas retas. Então, ó herói, Daruka, evidentemente prestes a desmaiar, disse para mim, afligido pelas setas de Salva eu permaneço no campo, porque este é meu dever. Mas eu não posso fazer isso, por mais tempo. Meu corpo ficou fraco. Ouvindo essas palavras comoventes do meu auriga, eu olhei, e descobri um motorista ferido por setas. Nem havia um local em seu peito ou na coroa de sua cabeça, o corpo ou em seus braços, ó do principal dos filhos de Pandu, que não estivesse coberto de flechas. E sangue fluía profusamente de seus ferimentos infligidos por flechas, e ele parecia uma montanha de giz vermelho depois de uma chuva pesada. E, ó tu de braços poderosos, vendo o auriga com as rédeas nas mãos assim perfurado e enfraquecido pelas flechas de Salva no campo de batalha, eu o animei.
E, ó Bharata, naquele momento, certa pessoa, que tinha sua casa em Dvaraka, indo rapidamente até o meu carro, se dirigiu a mim como um amigo, entregando para mim, ó herói, uma mensagem de Ahuka. Ele parecia ser um dos seguidores de Ahuka. E tristemente ele em uma voz sufocada em tristeza, saibas, ó Yudhishthira, que ele disse estas palavras, ó guerreiro, Ahuka, o senhor de Dvaraka, disse estas palavras para ti. Ó Keshava, ouve o que disse o amigo do teu pai, o filho da tribo Vrishni, ó tu irreprimível, na tua ausência hoje salva, vindo para Dvaraka, por força física matou Vasudeva. Portanto, não precisa mais lutar. Para, ó Janardana. Defende o Dvaraka. Esse é o teu principal dever. Ouvindo essas palavras dele, o meu coração ficou pesado, e eu não podia decidir o que eu devia e o que eu não devia fazer. E, ó herói, sabendo daquela grande desgraça, eu mentalmente critiquei Satyaki, e Baladeva, e também o poderoso Pradyumna. Tendo depositado neles o dever de proteger Dvaraka e Vasudeva, eu tinha ido, o filho da linhagem Kuru, efetuar a destruição da cidade de Salva. E com o coração triste eu perguntei a mim mesmo, está vivo aquele destruidor de inimigos, Baladeva de braços poderosos, e Satyaki, e o filho de Rukmini Charudeshna possuidor de bravura, e Shamba e outros? Pois, ó do tigre entre homens, esses estando vivos, nem mesmo o manejador do raio poderia de alguma maneira destruir o filho de Suta, Vasudeva. E eu pensei, é claro que Vasudeva está morto e igualmente claro que os outros com Baladeva em sua liderança estão privados de vida. Essa foi a minha conclusão segura. E, ó rei poderoso, pensando na destruição deles todos eu fui dominado pelo pesar. E foi nesse estado de espírito que eu enfrentei Salva de novo. E então eu vi, ó grande monarca, o próprio Vasudeva caindo do carro de metais preciosos. E, ó guerreiro, eu perdi os sentidos, e, ó rei de homens, o meu pai se parecia com Yayati depois da perda de seu mérito, caindo do céu em direção à terra. E como um corpo luminoso cujo mérito foi perdido eu vi meu pai caindo, sua proteção de cabeça suja e escorregando frouxamente, e seu cabelo e traje desordenados. E então o arco charanga caiu da minha mão, e, ó filho de Kunti, eu desmaiei. Eu me sentei ao lado do carro. E, ó descendente da linhagem de Bharata, vendo-me desprovido de consciência no carro, e como se morto, a minha hoste inteira exclamou ó! E ai! E meu pai inclinado com braços e membros inferiores esticados parecia uma ave caindo. E a ele que caía dessa maneira, ó tu de braços poderosos, ó herói, os guerreiros hostis portando em suas mãos lanças e machados golpeavam dolorosamente. E, vendo isso, o meu coração tremeu. E logo recuperando a minha consciência, ó guerreiro, eu não pude ver naquela disputa poderosa nem o carro de metais valiosos, ou o inimigo Salva, ou meu velho pai. Então eu concluí que aquilo foi sem dúvida uma ilusão. E recuperando meus sentidos eu novamente comecei a disparar flechas a centenas.